Beleza? Vamos resolver um exercício aqui de estrutura de repetição, bem bacana, e nós vamos estar fazendo uma breve revisãozinha aqui de estrutura de repetição também. Então ele quer aqui, faça um programa que receba um número inteiro positivo e mostre na tela os seus 10 antecessores. Para esse programa eu vou estar usando só a biblioteca stdio.h, começa sempre com o main do início. Quais são as variáveis que eu tenho que declarar aqui? Bom, ele quer um programa que receba um número inteiro e positivo, então tem que declarar uma variável inteira que eu vou chamar de n, que vai ser o meu número. E como ele tem que mostrar os 10 antecessores, ele precisa de fazer uma estrutura de repetição para mostrar esses 10 antecessores 10 vezes. Então eu vou criar minha variável izinho, que ela que é responsável pela estrutura de repetição. A primeira coisa que eu faço no programa é pedir pro camarada digitar essa coisa que eu quero, que é um número inteiro e positivo. Então eu peço para ele, como é que eu peço para ele? Eu peço digite um número inteiro, eu tenho que falar inteiro e positivo, eu tenho que interagir com o meu usuário, certo? E aí esse número que ele digitar, eu vou escanear em n, que é o meu n, o meu número. Então o número já tenho. Agora eu preciso mostrar os 10 antecessores. Como que eu mostro os 10 antecessores? É só eu pegar esse número, diminuir 1 nele. Se for, por exemplo, 10, eu vou diminuir 1 e eu mostro um 9. Então a primeira coisa que eu faço é diminuir 1 e depois mostrar o número, que vai ser um 9, o primeiro antecessor. Depois, quando ele rodar, esse número ele passou a valer 9. Aí eu vou diminuir mais 1, ele vai passar a valer 8, ok? Só que eu não preciso fazer isso 10 vezes, é só entrar numa estrutura de repetição. Eu vou começar com a estrutura de repetição do while. Para a estrutura de repetição, para quem viu o vídeo, para a estrutura de repetição do while, o meu i começa valendo 0. E eu inicializo o meu do. Faça alguma coisa. O que ele quer que eu faça? Eu tenho que pegar esse número n e eu tenho que fazer com que ele receba o n menos 1. Ou seja, se ele tiver digitado 10, eu tenho que fazer com que ele passe a valer 9. Depois que ele passar a valer 9, eu já posso mostrar o primeiro antecessor, que vai ser uma porcentagem i, o n, que ele está valendo 9, ok? Depois disso, o meu i ele está valendo 0 ainda. Aí é só acrescer meu i uma unidade, i++, porque ele vai passar a valer 1 e ele vai ficar rodando. Ele vai ficar rodando até quando? Eu preciso que ele rode 10 vezes. Se eu preciso que ele rode 10 vezes, então eu preciso que ele rode enquanto o i for menor do que 10. Porque se enquanto o i for menor do que 10, ele vai rodar enquanto o valor do i ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 10 vezes. Quando ele vê que o i é 10, como eu não tenho igual aqui, ele vai sair e vai acabar o programa. Aqui não pode esquecer do ponto vírgula, ok? Então, correto, eu peço um número para o meu usuário, interajo com ele e o meu i começa valendo 0. Aí esse número, depois que ele digita, ele já diminui uma unidade e ele mostra para o camarada que vai ser o primeiro antecessor. Depois o meu i acresce uma unidade que ele é responsável só pelo meu programa girar e aí ele vai testar a condição aqui. Eu vou girar enquanto o i ser menor do que 10. O i ainda é menor do que 10 porque ele está valendo 1. Aí ele vai girando e vai diminuindo uma unidade sempre mostrando os antecessores até o i for igual a 10 ou enquanto o i for menor do que 10, correto? E aí eu salvo meu programa, já salvei, e coloco meu programa para rodar. E aí eu vou digitar o número 10, certo? O número inteiro positivo, eu vou digitar o número 10. E ele vem e me mostra os 10 antecessores, que é o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... e o 0. Como que eu faria esse programa só com o comando while? Bom, com o comando while, o que eu faria? Esse while aqui, enquanto isso for menor do que 10, certo? Ele viria lá aqui pro local onde está o do. Quem não assistiu a aula de for, do, while e de while, pode assistir. E esse while meu aqui, ele sumiria. E aqui, como o while está inicializando, ele não precisaria mais de ponto e vírgula, tá? Então, enquanto o i for menor do que 10, ele vai realizar tudo isso aqui. E é só isso. Eu coloco meu programa para rodar e eu vou digitar o número 10. Ele faz a mesma coisa, só que eu usei uma estrutura diferente, correto? Qual que é a diferença desse while e do while? A diferença é que no while,
o programa, se a condição for verdadeira de primeira, ele não vai rodar nenhuma vez, correto? No do while, mesmo que a condição seja falsa, ele roda uma vez. E se eu quisesse fazer um comando for aqui? Então, em vez de while, eu usaria for para o i que recebe 0. E o i, ele vai repetir até quando o i for menor do que 10. E o i, ele vai receber 1, né? E o i, ele vai receber i mais 1. Ou seja, i mais mais. E o meu i, como ele está inicializando 0 aqui, ele não precisa que ele inicialize 0 aqui. Então, eu posso tirar isso aqui. E esse i, como ele tá crescendo mais aqui pro do while, só que no for ele já cresce mais uma unidade aqui dentro do for. Então, eu poderia tirar isso aqui também. Certo? E eu coloco meu programa para rodar. Ok? E eu digito o número 10, ele mostra os 10 antecessores. Certo? Então vocês perceberam que o comando for, o do while e o while, ele faz o programa rodar da mesma forma, só que cada um tem suas peculiaridades, às vezes é melhor usar um ou outro. Ok? Até a próxima, valeu!